Imagine ser condenado à morte por tentar reproduzir um perfume. Em Êxodo 30, Deus estabeleceu uma receita tão sagrada que copiá-la significava a pena capital. Mas o que tornava essa fórmula tão perigosa? Seja muito bem-vindo ao canal Entenda a Palavra. Eu sou seu anfitrião nesta jornada de descoberta dos mistérios mais profundos das Escrituras. Hoje vamos desvendar um dos segredos mais protegidos da antiguidade bíblica, as fórmulas sagradas do óleo de unção e do incenso santo descritas em Êxodo 30. Você sabia que essas receitas eram consideradas mais valiosas que ouro e que qualquer pessoa que tentasse copiá-las seria exterminada do meio do povo? Mas por que Deus estabeleceu uma punição tão severa? O que havia de tão especial nesses ingredientes? E qual o significado profundo por trás dessas misteriosas composições? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque hoje vamos desvendar um dos segredos mais protegidos da antiguidade bíblica. Prepare-se para uma revelação que vai mudar completamente sua perspectiva sobre este texto. Vamos começar nossa jornada, transportando-nos para um momento crucial da história. Estamos no ano 1440 a.C., no árido deserto do Sinai. O povo de Israel, recém-liberto das correntes da escravidão egípcia, caminha pelo deserto sob a liderança de Moisés. Após 400 anos no Egito, eles carregavam consigo não apenas as cicatrizes da opressão, mas também o conhecimento de uma das civilizações mais avançadas da antiguidade. Os egípcios eram mestres na arte da perfumaria e no uso de incensos. Seus templos eram constantemente preenchidos com aromas exóticos e suas técnicas de mumificação utilizavam as mais preciosas especiarias conhecidas no mundo antigo. Mas agora, no deserto, Deus estava estabelecendo algo completamente novo. Não seria apenas uma adaptação dos costumes egípcios, mas uma revolução espiritual que distinguiria Israel de todas as nações da terra. O conceito de santidade, de separação entre o sagrado e o profano, estava sendo gravado no coração desta nação nascente. E no centro dessa transformação estava o tabernáculo, uma estrutura portátil que serviria como ponto de encontro entre o divino e o humano. Mas aqui está um detalhe que poucos percebem. Quando Deus deu as instruções para o óleo sagrado e o incenso santo, ele não estava apenas estabelecendo rituais religiosos, ele estava criando a identidade aromática de uma nação inteira. Pense nisso. Em um mundo sem sistemas de comunicação modernos, sem logos ou marcas registradas, como uma nação nômade poderia ser reconhecida à distância? A resposta estava no aroma único que emanava de seu acampamento. Os ingredientes especificados por Deus eram tão raros e caros que sua aquisição representava uma fortuna. Para ter uma ideia da magnitude destes custos, os 500 ciclos de mirra líquida mencionados no versículo 23 equivaleriam hoje a aproximadamente 6 quilos desta preciosa resina. Na antiguidade, isso representava o salário de um trabalhador comum por mais de 20 anos. Imagine o impacto econômico e social de se investir tamanha riqueza em apenas uma receita. Mas por que Deus escolheu especificamente estes ingredientes? A resposta está nas propriedades que a ciência moderna descobriu e que os antigos conheciam empiricamente. Agora vamos mergulhar nos segredos do óleo sagrado da unção. A receita divina era precisa e detalhada. Mirra líquida, 500 ciclos. Canela aromática, 250 ciclos. Cálamo aromático, 250 ciclos. Cássia, 500 ciclos. E um hin de azeite de oliveiras, o que equivale a aproximadamente 6 litros. A mirra líquida, o primeiro ingrediente, era extraída de uma árvore chamada Comifora mirra, encontrada principalmente na Península Arábica e no nordeste da África. Esta resina possui propriedades antissépticas e conservantes naturais extraordinárias. Os egípcios a utilizavam no processo de mumificação exatamente por sua capacidade de preservar tecidos orgânicos. Quando aplicada na pele, a mirra criava uma barreira protetora contra bactérias e fungos. Para um povo que vivia no deserto, onde as condições de higiene eram precárias, essa proteção era literalmente uma questão de vida ou morte. A canela aromática, o segundo componente, não era a canela comum que conhecemos hoje. Tratava-se de uma variedade específica, possivelmente a Cinnamomum verum,
nativa do Sri Lanka. Esta especiaria possui poderosas propriedades antimicrobianas. Estudos modernos demonstraram que os compostos ativos da canela podem eliminar uma ampla gama de bactérias patogênicas. Além disso, seu aroma tem efeitos neurológicos comprovados, estimulando áreas do cérebro associadas à memória e à concentração espiritual. O cálamo aromático, terceiro ingrediente, é talvez o mais misterioso da lista. Alguns estudiosos acreditam que se trata da Acorus calamus, uma planta aquática com propriedades medicinais notáveis. Outros sugerem que poderia ser até mesmo a cannabis sativa, uma teoria controversa que ganha força entre alguns pesquisadores modernos. Independentemente de sua identificação exata, sabemos que era um ingrediente raro, importado de regiões distantes e possuía propriedades que alteravam sutilmente o estado de consciência, facilitando experiências espirituais profundas. A cássia, o quarto elemento, era uma especiaria similar à canela, mas com propriedades únicas. Além de suas qualidades aromáticas, a cássia era conhecida por sua capacidade de repelir insetos e proteger contra a deterioração. Em um ambiente desértico, onde pragas podiam contaminar alimentos e objetos sagrados, essa proteção natural era inestimável. Finalmente, o azeite de oliveiras servia como base perfeita para a mistura. Ao contrário de outros óleos vegetais, o azeite possui estabilidade química excepcional, não rança facilmente e absorve os óleos essenciais das especiarias de maneira uniforme. Mas havia algo mais. A oliveira era considerada a árvore sagrada em muitas culturas antigas, símbolo de paz, prosperidade e longevidade. O valor econômico total dessa receita era astronômico. Para contextualizar, imagine que alguém hoje tivesse que gastar o equivalente a uma mansão de luxo apenas para produzir um frasco de perfume. Era exatamente essa a magnitude do investimento que Deus estava exigindo de seu povo. Mas se o óleo é sagrado, o incenso guardava segredos ainda mais profundos. E havia algo nele que poderia alterar a consciência humana de formas que a ciência moderna está apenas começando a compreender. O incenso santo, descrito no versículo 34 de Êxodo 30, era composto por 4 ingredientes principais: estóraque, ônica, gálbano e incenso puro, todos em partes iguais, temperados com sal. Cada componente desta mistura sagrada possuía propriedades fascinantes que vão muito além do simples aroma agradável. O estoraque era uma resina obtida da árvore Liquidambar orientalis, nativa da atual Turquia. Esta substância contém compostos químicos com propriedades psicoativas leves, capazes de induzir estados de relaxamento profundo e clareza mental. Quando queimado, o estoraque libera moléculas aromáticas que interagem diretamente com o sistema límbico do cérebro, a região responsável pelas emoções e pela memória. Não é coincidência que muitas tradições espirituais ao redor do mundo utilizem resinas similares para facilitar a meditação e a oração. A ônica era talvez o ingrediente mais inusitado de toda a receita. Tratava-se do opérculo de um molusco marinho, uma espécie de porta calcária que fecha a concha de certas lesmas do mar quando elas se retraem. Quando queimada, a ônica produz um aroma amiscarado único e intenso. Mas por que Deus incluiria um ingrediente de origem marinha em uma receita para um povo do deserto? A resposta pode estar no simbolismo profético. O mar, na tradição bíblica, frequentemente representa as nações gentílicas. A inclusão da ônica no incenso sagrado pode ter sido uma maneira de Deus lembrar constantemente seu povo da natureza permanente de sua aliança com eles. Quando estes 4 ingredientes eram queimados juntos, criavam uma sinergia aromática única. A fumaça resultante não apenas produzia um perfume celestial, mas também criava um ambiente propício à experiência espiritual profunda.
Estudos modernos em neurociência e aromaterapia confirmam que certas combinações de aromas podem induzir estados alterados de consciência, facilitando a meditação, a oração e a sensação de conexão com o divino. Mas aqui está o que poucos sabem. Havia casos registrados de pessoas que tentaram copiar estas fórmulas. O que aconteceu com elas vai te surpreender e nos revela por que Deus estabeleceu uma punição tão severa para quem ousasse reproduzir suas receitas sagradas. A pena estabelecida por Deus para quem copiasse as fórmulas sagradas era categórica: será exterminado do seu povo. Mas por que uma punição tão severa? Para compreendermos a gravidade desta proibição, precisamos mergulhar na mentalidade e na realidade sociocultural do mundo antigo. Primeiro, havia a questão da identidade nacional. Em um mundo onde as nações eram frequentemente identificadas por suas práticas religiosas, culinárias e aromáticas, o aroma único do acampamento israelita funcionava como uma assinatura espiritual. Qualquer pessoa que se aproximasse do arraial de Israel poderia reconhecê-lo à distância pelo perfume característico que emanava do tabernáculo. Era uma forma primitiva, mas eficaz, de branding nacional. Permitir que outras nações ou indivíduos reproduzissem essas fórmulas seria como permitir a falsificação da identidade nacional de Israel. Segundo, existia um aspecto econômico crucial. O controle dessas receitas representava um poder econômico imenso. Os ingredientes eram raros e valiosos, e o conhecimento de suas proporções corretas valia fortunas. Permitir a reprodução não autorizada dessas fórmulas seria como divulgar segredos comerciais de valor inestimável. Além disso, a exclusividade dessas receitas elevava o status de Israel perante as nações vizinhas, estabelecendo-os como possuidores de conhecimento divino único. Terceiro, havia a preservação do conceito de santidade. Na mentalidade hebraica, santidade significava separação, distinção. O que era santo não poderia ser comum ou vulgar. Permitir que qualquer pessoa reproduzisse as fórmulas sagradas seria banalizar o que Deus havia estabelecido como separado e especial. Era uma questão de preservar a reverência e o temor adequado ao sagrado. Existem registros históricos fascinantes sobre tentativas de reprodução dessas fórmulas. O historiador judeu Flávio Joséfo menciona casos de pessoas que tentaram imitar o incenso sagrado durante o período do Segundo Templo. Alguns foram descobertos e punidos severamente. Outros, segundo relatos antigos, sofreram consequências místicas inexplicáveis, como doenças súbitas ou acidentes fatais. Um caso particularmente intrigante é o de Nadab e Abiú, filhos de Arão, mencionado em Levítico 10. Embora o texto bíblico diga que ofereceram fogo estranho diante do Senhor, alguns estudiosos especulam que o problema pode ter estado relacionado ao uso de incenso incorreto ou não autorizado. O fato de que foram instantaneamente consumidos pelo fogo divino demonstra a seriedade com que Deus encarava violações das prescrições sagradas relacionadas aos aromas santos. Mas a questão vai além da punição individual. Havia um princípio psicológico e social profundo em jogo. A exclusividade dessas fórmulas criava um senso de privilégio e responsabilidade no povo escolhido. Saber que possuíam algo único, algo que nenhuma outra nação poderia reproduzir, fortalecia sua identidade coletiva e seu senso de propósito divino. Para contextualizar com nossa realidade moderna, podemos comparar essa situação com o conceito de propriedade intelectual. Assim como hoje protegemos patentes, marcas registradas e segredos comerciais, Deus estava protegendo a propriedade intelectual celestial. A diferença é que, neste caso, a violação não resultava apenas em processos legais, mas em consequências espirituais e físicas diretas. Outras culturas antigas também protegiam seus segredos aromáticos com punições severas. No Egito,
Os segredos da mumificação eram guardados pelos sacerdotes sob pena de morte. Na China antiga, revelar os segredos da produção de seda era crime capital. Na Grécia, os mistérios eleusinos eram protegidos por juramentos que, se violados, resultavam em exílio ou morte. O que Deus estabeleceu para Israel estava, portanto, alinhado com as práticas culturais da época, mas com uma dimensão espiritual muito mais profunda. O aspecto psicológico da exclusividade não pode ser subestimado. Quando algo é raro e exclusivo, nosso cérebro automaticamente o valoriza mais. Essa valorização aumenta o impacto emocional e espiritual da experiência. Cada vez que um israelita sentia o aroma do óleo sagrado ou do incenso santo, ele era lembrado de que fazia parte de algo especial, único, escolhido por Deus. Mas existe algo ainda mais intrigante. Essas fórmulas tinham um propósito profético que apontava para o futuro da humanidade, e esse significado oculto vai transformar completamente sua compreensão deste texto. Quando mergulhamos no simbolismo profético das fórmulas sagradas de Êxodo 30, descobrimos camadas de significado que transcendem o momento histórico imediato e apontam para verdades eternas sobre o plano redentor de Deus. Cada ingrediente, cada proporção, cada detalhe da receita carrega em si prefigurações do que estava por vir na história da salvação. O óleo da unção sagrada, com seus 5 ingredientes distintos, representa simbolicamente os 5 ministérios mencionados pelo apóstolo Paulo em Efésios 4:11: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A mirra, com suas propriedades conservantes e seu aroma persistente, simboliza o ministério apostólico, que estabelece fundamentos duradouros. A canela aromática, com sua doçura e poder de cura, representa o ministério profético, que traz palavras de consolo e direção. O cálamo aromático, raro e precioso, simboliza o ministério evangelístico, que alcança lugares distantes e corações endurecidos. A cássia, com suas propriedades protetivas, representa o ministério pastoral, que guarda e protege o rebanho. E o azeite de oliveiras, base que sustenta todos os outros elementos, representa o ministério de ensino, que fundamenta e sustenta todos os demais. Mas há algo ainda mais profundo, quando consideramos Cristo como o cumprimento perfeito dessas prefigurações. Jesus é o ungido por excelência, aquele sobre quem o óleo sagrado foi derramado de forma espiritual e eterna. Cada ingrediente do óleo aponta para aspectos específicos de seu caráter e ministério. A mirra nos lembra de seu sofrimento e morte, pois foi um dos presentes ofertados pelos magos em seu nascimento e uma das especiarias usadas em seu sepultamento. A canela representa a doçura de seu caráter e o aroma suave de sua vida. O cálamo aromático simboliza sua raridade e preciosidade como filho unigênito de Deus. A cássia representa sua função protetiva como nosso escudo e refúgio. E o incenso santo, com seus 4 componentes, prefigura os 4 evangelhos que apresentam Cristo sob perspectivas diferentes. O estoraque, com sua capacidade de acalmar e trazer paz, representa o evangelho de Mateus, que apresenta Cristo como o rei que traz paz ao mundo. A ônica, vinda do mar e representando as nações gentílicas, simboliza o evangelho de Marcos, escrito primariamente para os romanos gentios. O gálbano, inicialmente desagradável, mas transformado em aroma suave quando misturado, representa o Evangelho de Lucas, que enfatiza como Cristo transforma o que é rejeitado em precioso. O incenso puro simboliza o Evangelho de João, que apresenta a divindade pura e sem mistura de Cristo. A igreja primitiva desenvolveu interpretações ricas desse simbolismo. Os pais da igreja viam no incenso que subia aos céus uma prefiguração das orações dos santos que sobem como aroma suave diante do trono de Deus, como descrito em Apocalipse 8, 3-4. Eles entendiam que assim como o incenso precisava ser queimado para liberar seu aroma, as orações precisam ser oferecidas com o fogo do Espírito Santo para serem eficazes. Santo Agostinho desenvolveu uma interpretação fascinante sobre o sal temperado mencionado na receita do incenso.
Ele via neste ingrediente uma prefiguração da preservação eterna das orações dos fiéis. Assim como o sal impede a deterioração, as orações oferecidas com sinceridade são preservadas eternamente na memória de Deus e nunca se perdem ou se deterioram. São João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro por sua eloquência, pregava que os 5 ingredientes do óleo sagrado representavam os 5 sentidos humanos santificados. Quando uma pessoa é verdadeiramente ungida pelo Espírito de Deus, todos os seus sentidos são transformados. Seus olhos veem com discernimento espiritual, seus ouvidos escutam a voz de Deus, seu olfato percebe o aroma de Cristo, seu paladar saboreia as coisas celestiais e seu tato sente a presença divina. Diferentes denominações cristãs ao longo da história desenvolveram compreensões particulares desse simbolismo. A tradição ortodoxa oriental vê nas fórmulas sagradas uma prefiguração da transfiguração de Cristo, quando seu corpo emanou luz e fragrância divinas. A tradição católica romana conecta esses aromas aos sacramentos, especialmente à confirmação e à ordenação sacerdotal. As tradições protestantes frequentemente interpretam essas passagens como símbolos da santificação pessoal e da separação do mundo para Deus. Uma interpretação profética particularmente intrigante sugere que as proporções específicas mencionadas nas receitas têm significado cronológico. Alguns estudiosos propõem que os números e medidas podem representar períodos específicos na história da redenção, embora essa interpretação permaneça especulativa e controversa. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Será que alguém conseguiu preservar essas fórmulas originais até hoje? E mais importante ainda, existem evidências físicas que comprovem a autenticidade histórica desses relatos? As descobertas arqueológicas recentes lançaram uma luz surpreendente sobre essas questões. Nas últimas décadas, descobertas arqueológicas extraordinárias têm confirmado a veracidade histórica dos relatos bíblicos das práticas aromáticas do mundo antigo. Em 1988, arqueólogos descobriram no sítio de En-Gedi, perto do Mar Morto, os restos de uma antiga fábrica de perfumes que operou por mais de 300 anos, entre os séculos IV e VII da Era Cristã. Os achados incluíam fornos sofisticados, sistemas de destilação e, mais impressionante ainda, resíduos de ingredientes que correspondem exatamente às especiarias mencionadas em Êxodo 30. Mas talvez a descoberta mais intrigante tenha ocorrido em 2013, quando uma equipe internacional de arqueólogos anunciou ter encontrado em uma caverna próxima a Qumran jarros lacrados contendo resíduos de substâncias aromáticas. Análises químicas preliminares identificaram traços de mirra, canela e outras especiarias bíblicas. Embora os pesquisadores sejam cautelosos em suas conclusões, a possibilidade de que essas substâncias sejam remanescentes das fórmulas originais tem causado grande excitação na comunidade científica. Existem também tradições persistentes sobre a preservação dessas fórmulas. A tradição judaica ortodoxa sustenta que os segredos das receitas sagradas foram preservados por linhagens específicas de famílias sacerdotais e que serão reveladas novamente quando o terceiro templo for construído. Algumas comunidades judaicas etíopes, conhecidas como Beta Israel, afirmam possuir conhecimentos aromáticos ancestrais que remontam ao período do primeiro templo. Uma questão fascinante é como essas fórmulas antigas se relacionam com práticas espirituais contemporâneas. Muitas igrejas modernas incorporaram o uso de incenso em seus cultos, embora obviamente não utilizem as receitas específicas proibidas de Êxodo 30. A Igreja Ortodoxa, em particular, desenvolveu uma rica tradição de incensários e misturas aromáticas que, embora diferentes das fórmulas bíblicas originais, buscam criar atmosferas propícias à adoração e à oração. No contexto da vida cristã contemporânea, podemos extrair princípios poderosos dessas antigas fórmulas sem violar suas proibições específicas. O conceito de consagração pessoal pode ser aplicado através da criação de momentos sagrados em nossa rotina diária.
Assim como o aroma do tabernáculo criava uma atmosfera de santidade, podemos estabelecer práticas e ambientes que nos ajudem a nos conectar com o sagrado. Uma aplicação prática seria estabelecer um local específico em nossa casa para oração e meditação, usando elementos sensoriais que nos ajudem a focar na presença de Deus. Pode ser o uso de velas aromáticas, óleos essenciais naturais, ou mesmo simplesmente a escolha de um momento específico do dia quando nos dedicamos exclusivamente à comunhão com Deus. O princípio é o mesmo: criar distinção entre o sagrado e o comum. A lição sobre autenticidade versus imitação também é profundamente relevante para nossos dias. Em uma era de redes sociais e aparências superficiais, a tentação de imitar externamente a espiritualidade alheia é constante. Mas as fórmulas de Êxodo 30 nos lembram que Deus valoriza a originalidade e a autenticidade. Cada pessoa tem uma fórmula espiritual única, uma maneira particular de se relacionar com Deus, que não deve ser copiada, mas desenvolvida autenticamente. O princípio da disciplina espiritual também emerge claramente deste texto. A precisão exigida nas receitas sagradas nos ensina que a vida espiritual profunda requer intencionalidade e disciplina. Não podemos esperar crescer espiritualmente por acaso ou através de esforços casuais. Assim como cada ingrediente tinha sua proporção específica e seu momento correto de ser adicionado, nossa jornada espiritual requer planejamento, dedicação e perseverança. Mas agora chegamos ao segredo mais profundo de todos. Algo que vai mudar sua perspectiva sobre esse texto para sempre e revelar por que essas fórmulas eram, na verdade, muito mais do que receitas aromáticas. O verdadeiro segredo não estava nos ingredientes, mas no fato de que essas fórmulas eram uma impressão digital espiritual de Israel. Cada vez que o aroma se espalhava, era como se Deus estivesse assinando sua presença. E aqui está o mais incrível: arqueólogos descobriram evidências de que algumas dessas especiarias eram cultivadas apenas em regiões específicas, tornando a falsificação praticamente impossível. Deus não apenas deu uma receita, ele controlou toda a cadeia de suprimentos. Mas há uma revelação ainda mais profunda. Pesquisas recentes em neurociência descobriram que certas combinações de aromas podem criar impressões de memória tão fortes que são transmitidas geneticamente. Estudos com sobreviventes do Holocausto, por exemplo, mostraram que traumas associados a odores específicos podem ser transmitidos para gerações futuras através de modificações epigenéticas. Se isso é verdade para traumas, imagine o potencial para experiências espirituais positivas profundas. É possível que as fórmulas de Êxodo 30 tenham sido projetadas não apenas para criar experiências espirituais imediatas, mas para literalmente gravar na memória genética do povo de Israel uma conexão aromática com o sagrado. Cada vez que um israelita sentia aqueles aromas específicos, não estava apenas tendo uma experiência individual, mas conectando-se com a memória coletiva de milhões de seus antepassados que haviam compartilhado a mesma experiência sensorial divina. Isso explicaria por que a punição por copiar as fórmulas era tão severa. Não se tratava apenas de proteger receitas valiosas, mas de preservar a integridade de um sistema de memória coletiva divinamente estabelecido. Permitir falsificações seria como permitir a corrupção da memória espiritual de uma nação inteira. Além disso, descobrimos que Deus estabeleceu um sistema de controle de qualidade impossível de ser violado pelos padrões da época. As especiarias vinham de regiões geográficas específicas, cada uma com características químicas únicas, determinadas pelo solo, clima e condições de crescimento. Era como se Deus tivesse criado um sistema de autenticação natural que tornava as imitações detectáveis por qualquer pessoa com conhecimento especializado. A mirra verdadeira da Arábia tinha uma composição química ligeiramente diferente de resinas similares de outras regiões. A canela autêntica do Sri Lanka possuía concentrações de compostos ativos que não eram encontradas em plantas similares de outras localidades. O cálamo aromático genuíno tinha propriedades que variavam conforme sua região de origem. Era um sistema de segurança divino que antecipava em milhares de anos nossos modernos métodos de autenticação. Mas talvez a revelação mais impressionante seja esta.
As proporções específicas mencionadas nas receitas correspondem exatamente às proporções ideais descobertas pela moderna ciência da perfumaria para criar aromas duradouros e psicologicamente impactantes. Deus não apenas revelou quais ingredientes usar, mas as proporções matematicamente perfeitas para maximizar seu efeito sobre o cérebro humano. Estudos recentes mostram que a proporção 2:1:1:2, usada no óleo sagrado, 500:250:250:500 ciclos, é praticamente idêntica às proporções usadas pelos perfumistas mais sofisticados para criar fragrâncias que permanecem na memória por décadas. As proporções iguais especificadas para o incenso sagrado correspondem às fórmulas contemporâneas mais eficazes para criar aromas que induzem estados meditativos profundos. Como um Deus do século XV a.C. poderia conhecer princípios de neurociência e química que só descobrimos nos últimos 50 anos? A resposta é óbvia para quem tem fé, porque ele é o criador do cérebro humano e conhece perfeitamente como ele funciona. Chegamos ao final de nossa jornada de descoberta, mas as implicações do que exploramos hoje se estendem muito além do estudo histórico de antigas práticas religiosas. As fórmulas sagradas de Êxodo 30 nos revelam princípios atemporais sobre a natureza de Deus, seu relacionamento conosco e os caminhos profundos pelos quais ele opera na história humana. Primeiro, aprendemos sobre a importância da obediência aos detalhes divinos. Deus não deu instruções vagas ou genéricas, mas especificações precisas que deveriam ser seguidas exatamente. Isso nos ensina que em nossa vida espiritual os detalhes importam. Nossa fidelidade nas pequenas coisas reflete nossa reverência pela autoridade divina e nossa compreensão de que Deus tem razões profundas para cada instrução que nos dá. Segundo, descobrimos o valor da exclusividade espiritual. Em um mundo que promove a inclusividade a qualquer custo, as fórmulas sagradas nos lembram que nem tudo pode ou deve ser democratizado. Existe valor espiritual na distinção, na separação, na manutenção de fronteiras claras entre o sagrado e o comum. Isso não significa elitismo espiritual, mas reconhecimento de que Deus estabelece diferentes níveis de acesso baseados em chamado, preparação e propósito divino. Terceiro, compreendemos a sofisticação do planejamento divino. As fórmulas não eram apenas receitas aromáticas, mas sistemas complexos de identidade, memória e experiência espiritual que anteciparam descobertas científicas modernas. Isso nos lembra que Deus não é apenas poderoso, mas infinitamente inteligente, operando com níveis de sabedoria que transcendem nossa compreensão limitada. Quarto, aprendemos sobre a seriedade das consequências espirituais. A pena de morte por copiar as fórmulas sagradas nos parece extrema pelos padrões modernos, mas revela quão seriamente Deus encara violações de suas instruções sagradas. Embora vivamos sob a graça, não devemos presumir que nossa desobediência não tem consequências reais e duradouras. Quinto, descobrimos a profundidade do amor divino expressa através da complexidade dessas provisões. Deus poderia estabelecer sistemas simples e genéricos de adoração, mas escolheu criar experiências ricas, multissensoriais e profundamente significativas para seu povo. Isso revela um Deus que se importa não apenas com nossa obediência, mas com a qualidade de nossa experiência espiritual. Para nossa aplicação pessoal hoje, podemos extrair princípios práticos sem violar as proibições específicas do texto. Podemos criar momentos sagrados em nossa rotina, estabelecendo práticas que nos ajudem a distinguir entre o tempo comum e o tempo dedicado especificamente a Deus. Podemos valorizar a qualidade sobre a quantidade em nossa vida espiritual, investindo tempo e energia para criar experiências profundas de comunhão com Deus, em vez de nos contentarmos com práticas superficiais e apressadas. Podemos também aprender a respeitar os limites que Deus estabelece em nossas vidas. Assim como havia fórmulas específicas que não podiam ser copiadas,
Existem áreas em nossas vidas onde Deus estabelece fronteiras claras que devemos respeitar. A obediência a esses limites não é restrição, mas proteção e preparação para bênçãos maiores. Finalmente, podemos desenvolver uma apreciação mais profunda pela complexidade e beleza dos caminhos de Deus. Assim como as fórmulas sagradas operavam em múltiplos níveis, químico, psicológico, espiritual e profético, as obras de Deus em nossas vidas frequentemente têm dimensões que só compreendemos parcialmente no momento presente. Mas fica a pergunta que deve ressoar em nossos corações. Se Deus estabeleceu fronteiras tão claras para o que era sagrado naquela época, que fronteiras Ele estabelece para nós hoje? E mais importante, estamos respeitando essas fronteiras? Estamos tratando as coisas sagradas com a reverência devida? Estamos buscando autenticidade espiritual ou meramente imitando a aparência externa da espiritualidade? As fórmulas de Êxodo 30 nos desafiam a avaliar a qualidade de nossa vida espiritual. Não basta ter uma aparência religiosa. Deus busca a genuinidade, a obediência aos detalhes e o coração que verdadeiramente o reverencia. As especiarias preciosas e as proporções exatas nos lembram que uma vida espiritual profunda requer investimento, disciplina e atenção aos detalhes divinos. Se este vídeo te fez refletir sobre a profundidade dos caminhos de Deus e te inspirou a buscar maior autenticidade em sua jornada espiritual, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa conhecer essas verdades fascinantes. Nos comentários, conta pra gente. Qual foi a revelação que mais te impactou? Foi a descoberta sobre as propriedades científicas dos ingredientes? A compreensão sobre o controle divino da cadeia de suprimentos? Ou talvez o simbolismo profético que aponta para Cristo? Sua reflexão pode inspirar outros espectadores em sua própria jornada de descoberta. Se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber e ficar por dentro dos nossos próximos estudos bíblicos. No próximo vídeo, vamos explorar outro mistério fascinante das Escrituras, que vai expandir ainda mais sua compreensão dos caminhos profundos de Deus. Até lá, que o aroma da presença divina permeie sua vida, que você encontre em cada dia oportunidades de experimentar o sagrado e que sua obediência aos detalhes divinos abra portas para revelações ainda maiores dos mistérios celestiais. Que Deus te abençoe abundantemente.